Olá, meus irmãos, queria agradecer mais uma vez a oportunidade que Deus está colocando na minha vida para eu compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Nós sabemos, estamos vivendo um momento difícil e que nesse momento é necessário muita calma para a gente tomar a decisão certa, para que nós possamos viver dias com expectativas de que Deus fará que tudo isso passe de uma maneira que nós possamos estar com a nossa fé inabalável diante da presença de Deus, e diante das dificuldades e das incertezas que vem nos rondando nesses últimos dias, amém? Tem muitas pessoas, né, nesse momento que estão levando as coisas num estado de euforia, de transtorno, e levando ao estresse e à histeria muitas vezes. Até porque nós não sabemos como será o dia de amanhã, né? O amanhã para nós está sendo uma incerteza. Mas nós não podemos agir como desesperados, pensando que não há salvação para os nossos problemas. Para tudo que isso está ocorrendo, mas que Deus está do nosso lado. Ele nos assiste em todos os momentos das nossas vidas, né? Precisamos ter e fazermos a nossa parte, e sabermos que Deus fará a parte dele. Deus, ele é um Deus presente, um Deus que está conosco, e ele no momento certo ele vai nos dar o livramento e nos dará a vitória, em nome de Jesus. Eu me lembro algum tempo atrás, eu vou dar um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida num período de tempo. Nos últimos anos, né, onde eu estava construindo aqui a minha casa, eu me lembro que a minha esposa estava grávida, né? Nós pagávamos aluguel, fazia alguns anos que nós tínhamos nos casado, e depois de alguns anos de casado nós compramos um terreno onde hoje é a nossa casa, né? Minha esposa estava grávida e vivemos apertado, né? O dinheiro dava para pagar nosso aluguel, graças a Deus, e pagarmos as nossas contas, e num dia surgiu a oportunidade para a gente comprar esse terreno, a gente comprou em prestações, e estávamos pagando as prestações e fizemos o alicerce da casa, que é essa aqui onde a gente mora hoje. E que ainda, na verdade, não está completamente concluída. Falta talvez 10% de alguns detalhes que ainda precisam ser feitos. Fizemos um alicerce, né, e a casa ficou parada aproximadamente durante um ano em um alicerce. E nós pretendíamos fazer 2 ou 3 cômodos para sair do aluguel e entrarmos na casa, para que nós pudéssemos economizar esse dinheiro para podermos construir. E aí fizemos esse alicerce, ficou parado durante um ano. Nesse momento a mulher estava grávida e eu morava junto com a minha mãe, eu me lembro. E ficamos com ela um ano e meio morando com ela, e enquanto construímos um alicerce. Construímos após ela ter tido a neném, né, nossa filha Yasmin. A gente construiu esses 3 cômodos, na verdade, e viemos a morar dentro deles, e aos poucos fomos construindo, né, dando seguimento na planta que eu tinha feito, onde é hoje a nossa casa.
Ficamos aproximadamente 10 a 11 anos construindo, né? E eu me lembro que essa construção onde 1/3 dessa casa quem fez foi os pedreiros, né? Esses 2 ou 3 cômodos, e o restante eu, né? Esses outros 2/3 construí, aprendi a fazer, alguns amigos, alguns vizinhos aqui, a maneira de como construir. Alguma coisa eu já sabia porque meu pai era pedreiro, e construí, né, juntamente com a ajuda do meu filho, nos finais de semana e feriados e em momentos vagos, né, que eu tinha, até mesmo durante a noite. Às vezes cheguei a ficar até 10, 11 horas da noite construindo. E também quando havia necessidade de fazer algum trabalho mais pesado, onde eu e ele não conseguíamos fazer, tivemos a ajuda dos meus irmãos, cunhados, amigos, né, em alguns momentos também. Foram momentos difíceis, né, momentos de muita luta, dificuldade, tanto financeira como, eu lembro que causou muito estresse, muita angústia, e eu passei por um momento onde emocionalmente cheguei a ficar muito abalado, muita euforia, muito cansaço mental e estresse, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e queria logo sair daquela situação, de terminar a construção para que pudesse ter um tempo maior com minha família, de descanso. Aí eu lembro que eu estava fazendo a faculdade, estava nessa fase assim mais crítica, vamos assim dizer, no 3º ano da faculdade. Eu não estava mais suportando aquela situação e precisava de ajuda, não sabia o que fazer. Comecei a orar a Deus, pedir para Ele me orientar e saber qual que era a vontade dele para minha vida, né? Eu sempre tive esse desejo, vontade de poder ter um curso superior, de poder ter uma carreira melhor para frente, para poder trazer o sustento para minha casa, para minha família, para meus filhos, poder ter uma renda melhor, né? Mas naquele momento difícil, comecei a ver as coisas de uma outra perspectiva. E não sei como, mas Deus me deu coragem, eu larguei a faculdade. Poderia talvez até ter terminado, não sei, mas naquele momento para mim era insuportável continuar vivendo da maneira como eu estava vivendo. Eu tinha que fazer alguma coisa, resolvi fazer isso. Primeiro tomei a decisão de abandonar a faculdade, e eu estava fazendo estágio, né? Já tinha saído do meu trabalho, tinha um salário até razoável, mas eu queria ter uma outra direção, outro rumo na minha vida, tanto profissional quanto em outras áreas também. E parei também a construção, né? Porque também o estágio, o valor que eu recebia era um valor muito baixo, né, em relação àquilo que eu ganhava, e não tinha condições de continuar construindo. Mas foi nesse momento que Deus me deu uma lição muito grande. Durante esse tempo que eu andei construindo, esses 10 anos aproximadamente, eu vi que para eu conseguir isso, tive que deixar de lado muitas coisas que são essenciais e muito importantes para a nossa vida, não só a minha, mas acredito que de muitas pessoas, que é a nossa família, né? A igreja, a nossa salvação dos nossos familiares e a obra de Deus. Porque quando esses anos passam, muitas coisas que poderíamos fazer não foram feitas, não tem como voltar atrás. E após eu ter tido essa percepção a qual Deus me deu, comecei a ver as coisas de uma outra maneira e tomar outras atitudes diferentes das que eu já tinha tomado até então.
foquei mais nas coisas espirituais, né? Comecei a buscar mais o reino de Deus e a sua justiça, como diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes, quando nós tomamos essa decisão, igual a que eu fiz nesse momento, nós somos questionados, né? Nossa, você não vai terminar de construir sua casa vai ficar desse jeito. Esse carro velho que você tem, como que vai ser? Por que você não troca de carro, compra outro carro? Você não vai sair mais como você saía antigamente, ir ao cinema, aos shoppings, nas festas que são convidados e tudo mais. Não que isso seja errado, né? Mas muitas vezes temos que abrir mão de certas coisas para fazermos aquilo que Deus tem para nós. Só falta um ano para você terminar a faculdade, você não vai terminar? Já dedicou 3 anos da sua vida fazendo a faculdade, agora que só falta um, você vai deixar de lado? Sinceramente, eu não dou muito importância por aquilo que as pessoas falam, não porque elas não estejam certas, mas porque é aquilo que muitas vezes Deus fala para nós particularmente, muitas vezes as pessoas não entendem, elas não sabem o porquê daquilo, e muitas vezes nem nós mesmos sabemos, mas Deus quer nos mostrar algo diferente, que nós devemos, um rumo diferente que temos que tomar para nossas vidas. E Deus coloca no coração para a gente fazer, e a gente se predispõe a fazer, e muitas vezes temos que deixar de lado algumas coisas. Eu sei que é difícil para algumas pessoas compreender o porquê de algumas pessoas tomarem certas decisões. As experiências que temos com Deus é particular, e às vezes não compreendemos as atitudes que certas pessoas adotam. Eu não estou querendo aqui justificar os meus erros e minhas atitudes que muitas vezes eu tomei e não deveria ter tomado. Mas estou falando aqui da direção que Deus me deu e o rumo que eu deveria ter tomado naquele momento, e eu tomei, né, nos meus acertos e não nos meus erros, porque independente do rumo que nós teremos tomar nossas vidas, muitas vezes nós iremos acertar e nós iremos errar para fazer a vontade de Deus, né? Nós estamos aqui nesse mundo, nós somos sujeitos a isso. Quando há esse desencontro, essa diferença de percepção entre uma pessoa e outra, há conflitos muitas vezes. E é importante nós sabermos respeitar, né, aquilo que Deus fala individualmente com cada um, e até mesmo o desejo de cada um, e orarmos para que Deus nos ajude a nos mostrar a verdade e o rumo que nós devemos tomar, o rumo que nós devemos seguir nas nossas vidas. Quando Deus falou para Noé construir a arca, possivelmente ou provavelmente sua esposa e seus filhos talvez acharam que Noé estava louco, estava variando. Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, permaneceu calado por alguns dias, mas em nenhum momento ele colocou a culpa em Deus ou em qualquer outra pessoa que seja. A Bíblia nos ensina que a mulher sábia edifica a casa, em Provérbios capítulo 14, versículo 1. O homem também não é diferente, né? Muitas vezes a atitude, a maneira como nós conduzimos nosso lar, nossa casa, ela vai nos levar, vai nos dirigir, muitas vezes talvez para o caos ou talvez para a prosperidade, né? Não estou dizendo prosperidade financeira, prosperidade no seu modo geral, uma vida abençoada por Deus. Quando há diferença de pensamentos e ideias,
talvez seja necessário um ou outro abrir mão de certas ideias e junto buscarem a vontade de Deus. O importante é não haver discussões sem proveito, sem nenhum sentido, e histerias em momentos de diferenças pessoais, mantendo-nos sempre equilibrados e razoáveis em nossas decisões. Neste momento que estamos vivendo, por mais difícil que seja, as incertezas e medo, devemos colocar toda a nossa confiança em Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Façamos tudo aquilo que as autoridades nos pedirem para fazer, né? Se for necessário quarentena, vamos ficar em quarentena, lavarmos as mãos quando for necessário, ou seja, tomar todos os cuidados que devem ser tomados. Porém, saibamos que a nossa maior arma é a nossa fé. É a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, por que eu estou falando tudo isso? Em momentos de crise, em momentos de dificuldades, irão surgir muitas vezes nos nossos corações situações onde as pessoas talvez queiram tomar decisões inapropriadas ou ansiosas, impensadas, né? E muitas vezes até egoístas. Mas nós devemos manter a nossa calma, devemos manter a serenidade. Sabemos que Deus está sabendo tudo o que está acontecendo, Ele está a favor do povo dele. Ele já sabia de antemão, mas ainda não é o fim. Nós sabemos que Deus volta para buscar a sua igreja. Aí sim o inimigo irá se manifestar, como diz lá no profeta Daniel. Nós devemos saber que tudo isso, sim, é o início das dores, assim como está escrito lá em Mateus no capítulo 24, né? Onde aconteceriam muitas coisas. Mas em todo momento, em toda a história, onde houve perseguição do seu povo, do povo judeu, do povo de Deus, Deus sempre esteve presente no meio deles, e assim conosco também não será diferente. A palavra de Deus que diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus se faz presente no meio de nós, Deus está conosco. Mantenhamos a calma, mantenhamos a serenidade, a confiança em Deus. A nossa fé é a nossa arma, aquilo que Deus nos deu para que possamos viver e passarmos por esses momentos difíceis. Não deixemos que palavras vãs, palavras muitas vezes de derrota, de pessoas que muitas vezes até não conhecem a palavra de Deus, queiram passar para nós, para nos trazer euforia e caos. Tudo isso é coisa do inimigo, é isso que ele quer ver o povo de Deus, um povo descrente, é um povo que não tem a sua confiança no seu Deus. Eu fico imaginando aqui como Jó, o diabo foi até o trono de Deus e falou: tá vendo seu servo Jó? Ele só é assim porque o Senhor deu tudo para ele que ele tem, deixa eu tocar a vida dele, nas outras partes dele. Ele falou: pode tocar, mas só não tira a vida dele. Se fosse hoje com nós, será que hoje Deus está permitindo que aconteça tudo isso? E muitos temos visto, às vezes até muitos crentes, pessoas de Deus eufóricas e achando que Deus tem abandonado. Não é essa a fé que Deus quer para o seu povo. Deus quer para o seu povo uma fé aonde saibamos que Ele está do nosso lado, e que
assim que tudo isso passar, nós vamos ver que eram coisas que deveriam acontecer, não sabemos o porquê, mas que Deus está no controle de toda a situação e que ainda não chegou o nosso momento de acharmos que tudo está acabado e que o inimigo irá nos derrotar. Não, pelo contrário. É nesse momento que Deus se mostra mais presente no meio do seu povo e aonde Deus fará maravilhas e sustentará o seu povo, assim como sustentou o povo no deserto, aonde caía maná do céu, aonde as cordonizes caíram, ou seja, onde mesmo que não haja nada para a gente comer, para a gente se alimentar, Deus irá nos sustentar. Não sei de onde vai vir, não sei como Deus fará, mas o importante é a gente crer que Ele fará. Essa é a mensagem de Deus para nossos corações. Possamos manter firme a nossa fé, nossa confiança, e que Deus possa continuar nos abençoando hoje e sempre, e sejamos fiéis a Ele até o fim. Em nome de Jesus. Amém.